Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de podcast. Gente, quero agradecer ao Box 404 Estúdios, que é aqui que a gente faz as nossas gravações de podcast. Aqui, gente, tem vários estúdios para você alugar, para você fazer foto, vídeo, TikTok, podcast também. Se você quer ter o seu podcast aqui, você consegue. E, gente, fica num lugar que você não tem noção de como é bonito, tá? Aqui já é maravilhoso. Gente, a vista daqui é perfeita. Fica aqui na Lagoa do Taquaral, em Campinas. E quero agradecer também, gente, ao Wallbox. Gente, a Wallbox tem planos para você mensal, trimestral, semestral, anual. Entra lá no site e também, gente, nas redes sociais, @wallboxbr. E vai lá, você consegue fazer a sua box de acordo com o seu perfil de beleza. Então, se você gosta só de maquiagem, aí você coloca lá. Ou se você quer skincare, um pouco de cada coisa, você faz de acordo com você, tá bom? E é muito legal, porque o valor de um produto, você já pagou a caixa inteira. No final aqui, a gente vai presentear o nosso convidado de hoje e vamos mostrar pra vocês a Wallbox, tá? E, gente, a Nilva não veio hoje, que triste. Ela teve um probleminha, não conseguiu vir, mas no próximo ela vai estar aqui com a gente, tá bom? Não fique triste. Um beijo, Nilva. E E aí? nosso convidado de hoje, gente, ele é médico, ele é TikToker. Ele ganhou em 2 meses e meio mais de 150 mil seguidores no TikTok, mais de 25 milhões já, né, João? Já passou. Já passou de 25 milhões de visualizações no TikTok, gente. Com vocês, João Para! Já nos conhecemos faz tempo, né? Então, muito legal vir aqui hoje poder bater um papo com você. Isso aí, eu e o João, gente, a gente é amigo desde a época de cursinho, há muito tempo, Faz muitos tempo, anos. Pra quem não sabe, eu ia pra área de medicina, mas não rolou. Me formei em blogueiragem. ganhando a vida, né? Isso que importa, Ai, é isso, né? O importante é o que importa, né, João? sem dúvida. Mas, João, eu quero saber o seguinte. Conta pra gente como que você começou primeiramente na área de medicina, como que surgiu a ideia desde pequenininho, você tem essa vontade de ser médico, como que surgiu isso na sua vida? Eu acho que, como muita gente, né? Meu pai sempre me orientou para a área da saúde, assim, no sentido de. Meu pai falou, faz o que você quiser. Mas ele trabalhava com futebol, foi preparador físico do Vasco, São Paulo, da seleção brasileira. Então, sempre teve isso de esporte e saúde muito forte em casa. E minha irmã é médica, eu tenho um sobrinho que é mais velho que eu que é médico, então já tava ali. E daí eu fui tentando, fiz um bom tempo de cursinho, porque quem é aqui de São Paulo sabe que é difícil, né? A gente tenta Unicamp, USP, você fica muito tempo no cursinho. E daí resolvi, passei pelo Enem e fui. E agora já tô, mais 10 meses acaba, Nossa, que finalmente. demais. E você fica nesse trâmite, né? Você nasceu aqui em Campinas, sua família é de Campinas, Isso, e a faculdade que você faz é lá em Minas Gerais, é né? isso aí. Em Tiradentes? É em Diamantina. Em Diamantina. Eu sou natural de Mojimirim, que é uma cidade aqui no interior, né? Só Aham. que por causa do trabalho do meu pai a gente viajava muito. Então eu morei 3 anos no Japão, morei até Caramba! os 14 anos no Rio de Janeiro e Aham. o resto aqui em Campinas. Então me considero um pouquinho de todo lugar, né? Mas daí a gente fica nessa. É, venho sempre ver minha família aqui e fico a maior parte do meu período lá fazendo a faculdade. Nossa, mas deve ser um trâmite assim bem cansativo, né? Dá Cansa. quantas horas de lá pra cá? Se eu tô bem, eu Aham. faço em umas 9 horas e meia. Se eu tô Caramba. cansado, eu já fiz em 14 horas por causa do esgotamento, né? Daí, Aham, aí você vai parando, isso, você né? tem que ir devagar. E Aham. eu acho que muita gente que faz medicina acaba vivenciando isso, sabe? De Sim, ter que sair do lugar da onde a sua família tá, né? sim. E eu tive que sair ainda, e meu pai já faleceu, e ele teve 7 AVCs na vida dele. Nossa. Então, tem mais isso, né? Que a gente tá lá, mas quer estar com a família, mas Aham. não dá pra você trancar a faculdade, você tem que ir tocando. Mas tá Então, acabando, né, João? tá, não, agora já tá nos finalmente. Ai, graças a Deus. Logo Graças a vamos Deus. ter o João aqui com a Fixo, gente fixo. fixo. E um médico aí, né, gente? Vamos tentar. Super, super médico.
o negócio é Super médico. super humano, não. O Super. negócio é super humano no sentido de ser uma pessoa humana, né? É, Não de ele é um ser um. médico muito humano, viu, Eu gente? sou o médico da Elisa também, de vez em quando, né? De vez em De sempre, vez em né? todo dia, mas tudo certo. Gente, surge uma espinha no meu nariz, eu já ligo pro João. Ele lá e De com gente. madrugada, porra, que é isso? Não sei. Ele Que lá é com isso? gente amputando a perna. Eu, João, tem uma espinha aqui no meu nariz, socorro, tenho gravação. Vai virar um tumor? Eu falei, acho que não, acho que não, acho que Ele não. quer me matar. Não, mas a gente. Eu encho o saco dele o dia inteiro. Mas é muito legal. É que geralmente ligam pra mim por três coisas. Ah, Quando alguém tá morrendo, e daí eu já atendo desesperado. Quando a menstruação atrasou por algum motivo, sempre tem alguém, o que eu faço? O que eu faço? Não faz nada agora, já foi, né? E é basicamente isso. Briga, né? Ah, meu pai tava bêbado, o que eu faço? Tudo certo, tudo certo, né? Fazer o tudo quê? certo, vamos tocar. Mas eu tenho certeza que todos os seus amigos e parentes ligam pra alguma coisa assim. Ou, o pior é quando liga aquele parente que nem Aham, fala com você, tá ligado? aham. E em surto. Já acontece. Cara, Em é êxtase. que quem é o aluno de medicina, primeiro que você tá no primeiro ano, você não sabe nada. Sua Aham. avó já pergunta, o que eu tenho? Você fala, "Vó, não sei, eu tô estudando célula, tô estudando o Ai. centrômero, né? Mas mais pra Ah, frente, daí você vai assumindo uma postura mais de realmente de médico. ser é tentar ajudar a família, né? Aham. Mas, cara, dá treta, o pessoal briga com você, você tenta explicar o que tá acontecendo, você fala demais, você não explica, você fala de menos. O pessoal não tá. Tudo Mas eu certo. acho que deve ser que nem as pessoas que fazem, por exemplo, informática. Ah, qualquer Menino, coisa vem qualquer mexer. coisa, o pai, a mãe, a tia, a avó vai lá. Mas você não fez informática, menino? Como assim você não sabe É, disso? Como é. assim? É tipo isso, né? Não, só que é aquilo, né? Pô, sei lá, alguém da família tá muito doente, você tá no primeiro ano. O que eu faço? Não sei. O cara não sabe nada. No primeiro ano, Tá não, morrendo. tudo certo. Mas é muito legal fazer medicina. Eu acho que Aham, se você permitir, é um curso que te forma muito, sim. sabe? Como pessoa. E te agrega muito. Porque você vai atender aquela pessoa carente, você vai atender a mãe que, pô, não consegue ser uma mãe 100% boa pro filho, você vai Uhum, entender o usuário de droga também. Então você vai vendo a realidade e daí, acho que acontece isso com a maioria dos alunos de medicina. Você sai de casa mais novo, assim, e uhum, você não teve tantos conflitos, não viu a sua. Então você vê as coisas na faculdade. E daí você volta para sua família e você começa a entender os problemas que existiam e você não via. uhum, Isso é uhum. muito legal. Problema em comunidade, né? Por exemplo, se você sai muito novo, você não teve que lidar com o seu tio que é alcoólatra, ou com alguém que tem depressão, alguma Usuários de coisa. drogas. Mas daí quando você volta da medicina, isso já é uma rotina e você começa a se tocar que isso Uhum. acontecia e você não via É uma antes. humanização ali, né? E é muito louco. Esse é o negócio. O que tem na medicina é o contraponto, né? Porque as pessoas querem um médico perfeito, que não erra, que tá sempre ali por elas, que faz tudo por elas, mas querem um médico humano. Aham, Mas não é natural ao ser humano não errar, aham, tá ligado? aham. Então, Com e, certeza. e fica essa exigência. E é muito louco. É um ambiente de muita exigência próprio e institucional. Porque você não espera que o mecânico salve sua vida. Uhum. Mas você espera que o médico faça. Então, óbvio. E é muita responsabilidade, né? É, Porque é uma vida ali, né? é. Toda profissão é uma Responsabilidade, né? responsabilidade enorme, mas Sim. eu falo que lidar com vidas é uma É complicado, né? responsabilidade que não tem equiparâmetro. É muito difícil, porque Equiparâmetro, nem sei se existe essa palavra, né? acho que é parâmetro, né? É parâmetro, Mas equiparâmetro, tudo certo, a gente É entendeu. isso, vocês entenderam. Mas é que eu acho que a gente. Uma coisa que as pessoas não sabem é até onde dá pra ir, né? No sentido de, às vezes você tem um paciente e você não vai poder salvar ele. Mas não é porque Uhum, você não quer, é porque ninguém salvaria. Não tem uhum, como. Então você faz o melhor pra dar um fim bom pra essa pessoa, né? A gente foge da distanásia. Distanásia, né, é o uhum, oposto da eutanásia. A eutanásia é encerrar a vida de alguém. A uhum. distanásia é quando você fica prolongando a vida da pessoa É com paliativo. não, a distanase é uma coisa ruim, no sentido Uhum, de, pô, essa pessoa já tá aqui, já ela merece descansar, já não tem mais o que se fazer, e você fica insistindo, sabe? Não, mantém a pessoa viva forçosamente, sabe? uhum, Então, é muito difícil isso. Eu fiz medicina porque eu gosto, com certeza, uhum, e no sentido de, cara,
você consegue estudar a você mesmo, mas de um sentido muito humano também, sabe? Uhum. Então dá pra você entender isso. Você lida com a morte. Você tem eu já tive uma paciente pô, chegou, fizemos tudo que foi possível, uma Uhum. criança, mas não deu certo. E, e aí? Como E que isso isso toca muito a demais. porque a gente é humano, né? Vocês são É, humanos também. não, mas é o que eu falei. Não é Todo porque mundo. é médico que não é É, humano. é que tem o imaginário da pessoa. A pessoa quer um super-herói, a pessoa não quer um médico. A Uhum. pessoa quer o super-homem, que vai salvar, E muitas vezes os profissionais da saúde, todos, conseguem Aham. ser esse super-herói. Aham. Mas isso é fictício, né? Isso não É, existe, não tá ligado? existe. Ele vai fazer o melhor possível, mas é o que eu falei, às vezes o melhor possível é tirar a dor desse paciente, deixar ele com a família, porque a vida dele vai se encerrar. É, a gente tem uma cultura que não fala da morte Uhum. positivamente, né? No sentido de, pô, nosso fim é esse. Uhum. Então, e eu ainda só falo de assunto pesado, né? Então vai ser um podcast um pouco mais pesado, mas é, é, é Adoramos. isso, sabe? Eu acho que falta essa educação. E quando eu fui pro TikTok, a gente atende ali no máximo uns 20 pacientes no dia, como aluno, né? Uhum. Então, e no internato só, isso já é muito. Pô, mas no TikTok eu me deparei com muito mais gente que propaga esses comentários. Dá pra você entender que a pessoa Uhum. não tem essa informação, sabe? Por Uhum. isso que eu fui pro TikTok e eu acho que por isso que deu certo, porque ainda tem muito espaço pra quem gosta de falar de medicina e pra quem fala de um jeito acessível. Eu Sim. não quero falar de um jeito chato, com termo técnico. Não, cara, eu quero falar. Atingir o público, né? Não Exato, atingir os médicos, exato. Eu né? quero falar para um menino de. Pô, eu falo muito sobre sexualidade, usa camisinha. Eu quero Aham. falar pro menino de 15 anos, porque é ele que tem que ouvir, não é o médico de 48 que pode ser pai de 50. E É ele já o. sabe disso. E ele já tem essa informação. Se ele tá tentando ter filho, é outra história. É o menininho, é o moleque de 15 anos, é a menina de 16 que vai pedir pro namorado usar a camisinha, porque, pô, isso que é da hora, sabe? Isso que é da Aham. hora. Aham. E principalmente o seu vídeo, o primeiro deles, assim, que viralizou, deu aquele boom no TikTok, Foi sobre camisinha. foi sobre Preservativo. preservativo, né? Foi. É porque uma coisa que é. Os meus vídeos, eu não tenho personagem, né? Eu não construí um personagem. É só sou eu mesmo no TikTok. Então, é, eu sempre ouvia quando você tá atendendo, e a pessoa, mas a camisinha estourou. Mas o preservativo não funcionou. Mas o anticoncepcional. Você fala, cara, estatisticamente isso é uma mentira. Impossível. Porque todo mundo que eu atendi hoje teve problema com a camisinha, pô, ou o lote que veio pra cidade tá totalmente estragado, ou as pessoas estão mentindo. As pessoas estão mentindo. Então, eu peguei uma camisinha e mostrei que ela não é tão frágil. Evidentemente não é um teste, pô, não tinha como eu colocar ali e, Aham. né, demonstrar como seria mesmo. Pô, não dá, Nem pode. nem pode, eu sou banido. Ah, Mas, ele não está no OnlyFans. Ele exato, está no TikTok. mas é para as pessoas entenderem, pô, aquilo ali foi feito para Aham. funcionar. Existem exceções? Sim, tem que usar do jeito certo, tem que guardar do jeito certo, pode ter defeito de fábrica, sim. Só que estatisticamente, usando direito, você não vai ter Aham. filho, cara. Não vai. E a gente atende gente que fala, eu tive 5 filhos por causa da camisinha. Porra, essa porcentagem não existe. Ele fica Mentira. revoltado, Não, eu gente. fico puto. Eu Porque, acho muito porra, engraçado, porque o João pode ver os vídeos dele. Todo vídeo ele fica revoltado, mas é um revoltado engraçado. não, mas tanto que eu até comecei agora a chamar meus seguidores de iluminados, né? Ilumina. Iluminado, mas não no sentido de, uma pessoa melhor que a outra, no sentido de o iluminado do filme, tá ligado? O Aham. iluminado. Que é aquele cara que, pô, de ver essas coisas, você fica puto, você fica Alucinado. transtornado, tá ligado? Porque Aham. você fala, pô, meu, como? A pessoa jura de pé juntos. Não, 5 vezes. Eu falo, é mais fácil você cair um raio 2 vezes em você. A pessoa, não, para com isso, cara. Tá ligado? Não, Não, a aham. realidade não é essa, né? E a gente vê muito isso. E, Sim. e o meu slogan no Tik é Medicina Sem Tabu. Pode falar TikTok aqui. E- YouTube permite por enquanto, né? Né? E, YouTube é legal. e, Instagram também é muito legal. Todas as redes são legais. e é sem tabu mesmo, a gente tem que falar sobre tudo, sabe? Eu comecei falando de cesárea, né? Comecei falando sobre a dor do parto, porque tem muita mulher que acha que vai chegar ali na hora.
Vai Aham. dormir e vai acordar com o bebê do lado. Filho, é foda. Vai doer pra caralho. Tá ligado? Nossa, eu fico pensando nisso, sabia? É Eu fico pensando assim, gente, será que. Primeiro, eu fico pensando se eu quero realmente ter filho, ter um porque é filho uma não. responsabilidade Demais. gigante. E o que você mais vê quando você começa a falar sobre isso pra mãe é que o pessoal fala, mas. Porque eu fiz um vídeo falando, ó, você tem que se preparar muito, você tem que se preparar pra dor, você tem que se preparar financeiramente. Daí as pessoas, Uhum. ah, mas e quem não. E mentalmente, Com principalmente, né? certeza. Porque, pô, 6 meses de amamentação materna exclusiva é o ideal. Então, 6 meses, pô, amamentar dói, cara. Né? Ah, Dói. eu não Tem que, sei ainda, mas tem que pelo que falam, até, imagino que dói até bastante. calejar o seio, dói, né? E Aham. daí, tem um monte de gente que vem, ah, mas e quem não tem dinheiro? Meu amigo, eu tô trazendo informação agora. Uhum. Antes, primeiro, a responsabilidade é sua, sabe? Aham. E Sim. parece que é um pouco isso, as pessoas, não sei, eles querem culpar a vida. Não, cara, você é responsável pelos seus atos, né? Uhum. Você pode buscar informação. E se você tá comentando no meu TikTok, você tem internet. Se você tem internet, você pode buscar informação. Uhum. Eu estou tentando facilitar esse processo, entregando para você que está no meu canal alguma coisa positiva, alguma informação útil. E quem não teve, o que eu vou fazer? É Eu verdade. vou falar, quer que eu pague? Não E dá, tem cara. muita gente que pede Pix pra você? Já ou não? Nenhum, Nenhum ainda? nenhum. Muito bem. Não, eu acho Porque que pra mim é todo dia. sério. No direct. Meu Cara, direct enche. o que mais tem no meu direct é molecada falando que que a camisinha estourou. Meu E Deus. que Eu acho que eles ficam, Jô, o que eu faço? é isso aí. Ó, eu tava com a minha namorada, fiz tudo certo, mas aconteceu. Primeiro eu falo, gente, usa método combinado, né? Usa pílula, ou um DIU e usa camisinha também. E daí depois Aham, eu falo, e relaxa, vamos ver o que vai dar, né, cara? Tem que aham. esperar. Mas, ô, é o que mais tem. Mais tem. Homem, mulher, e varia a idade. Tem mulher de 30 anos que vem falar: Nossa, eu tô com um corrimento assim, um assado. Eu falo: Internet, eu vou Uhum. adivinhar. Não dá, né? Eu falo: Pô, Procura um médico, eu né? nem médico formado sou. Eu falo: Ó, vai no seu médico de confiança, Um sei lá o que. especialista. Mas teve um brother que ficou: Ah. Ah, minha namorada, beleza, e eu tô com medo dela tá grávida. E ele ficou e quase todo dia, mano, mandar mensagem dele mandando, não, deu certo, o sangue veio. Aí eu falei, porra, cara. E é Os caras engraçado. comemoram, solta fogos. Cara, não, todo mundo já passou por isso. Todo, Certeza. e depois, se você nunca passou por isso, a sua primeira vez foi assim. Você Se fez você tudo nunca passou, você vai passar. você fez tudo certo e você fica aquela coisa na sua cabeça, ó, mas cuidado, você tá grávida, hein? Ou cuidado, ó, cuidado que sua namorada tá grávida agora, hein? Daí você fica, pô, é É foda, né? difícil. E a maioria das pessoas que vêm falar comigo, com certeza não podem falar isso com os pais. Aham. Porque senão não estavam falando comigo. É verdade, porque hoje em dia tem muito tabu. Infelizmente, ainda tem muito tabu, Tem, principalmente com sobretudo. pais. Eu acho que. Eu não vou polemizar aqui, mas assim, eu acho. Vou polemizar assim. Eu acho que os pais, gente, tinham que ser mais abertos. Não, mas isso não é ser, Tinham que pô. trazer mais informações também pro filho, pra ele não ter que buscar fora e pra ter Claro. mais segurança. Cara, mas eu acho que hoje em dia, primeiro, todo mundo tem internet. Então um menino de 11 anos tá vendo sites inapropriados. Se os pais não ficarem de olho e controlarem. Uhum, E uhum, como que você e também outra coisa, como que você vai garantir que seu filho ou sua filha vão saber que está acontecendo uma situação errada, uma situação de abuso com eles, se eles não sabem o uhum. que é isso? Você tem que Exato. instruir, você tem que por isso que o negócio é medicina sem tabu. Eu vou dar informação para você, porque se eu te informo sobre o que está acontecendo, você sabe se defender. E desde bebezinho, eu vejo muito isso com amigas que têm filhos. E elas fazem isso, sabe? Forma de respeito mesmo com o ser humano, com a criança. Não é porque é filho delas que elas vão tirando a roupa da criança para dar banho, para trocar fralda, elas vão, olha, com licença, elas pedem licença. Porque assim a criança já vai vendo, né? O que é certo, o que não é, Aham. né? Já vai tendo esse. Ela vai construindo ela vai Isso, tendo a própria compreensão sobre o que está vai acontecendo, né? O compreendendo. que é exposto, o que não é, o que Exato, tudo porque isso. senão depois quando ela for crescendo ali, for acontecer alguma coisa na escolinha ou Sim. numa festinha, ela fala, opa, não, mas espera, se minha mãe, meu pai pede licença, por que você quer invadir aqui, né? É muito complexo, né, cara? Porque o caminho, realmente, tudo nos mostra que é um caminho de informação. Então você tem que. Com a informação, a criança se defende, ela sabe o que está acontecendo, tudo. Uhum, E também eu tive pais que falavam sobre tudo.
Meu pai e minha mãe Uhum. falavam sobre sexo comigo, me instruíram tudo. Acho que é por isso, um pouco por isso que eu consigo fazer medicina sem tabu. Porque também você vai ver muita gente que tem informação, mas é cabeça fechada. É Então, muito restrito. e o meu negócio não, vamos falar, beleza. Uhum, E daí certíssimo. você vai, né, primeiro que o corpo é da pessoa, não é? Uhum. Então, uma hora, os meninos são sempre incentivados a ter uma sexualidade, né? Uma sexualidade, uma masculinização, no sentido de, pô, o menino se masturba, o menino faz, ok. E a menina, geralmente, ela é mais reprimida nesse sentido, né? Uhum. Mas isso gera um monte de problema lá É na muito frente, né? tabu pra isso, né? Pra falar pra uma É, menina que ela se o incentivo masturba, é totalmente diferente, né? É aquilo, é, eu lembro que conheça seu corpo. eu lembro que eu já ouvi isso. Um menino de 3 anos perguntaram o que que você come? No sentido de que você come tudo, você come de tudo? Ele, eu como de tudo, menos mulher feia. Isso é um menino de 3 anos. Uma menina de 3 anos não fala Ai, isso. gente, eu Uma, tô meni- rindo, mas isso não é nada certo. não, uma menina de 3 anos não fala a mesma coisa. Nunca, Não. nunca. Isso é. Depende da criação, na verdade. Não, mas seria Não, É bem nunca inaceitável. vi uma menina de 3 anos dar a mesma resposta, Aham, sabe? Por aham. quê, né? É a criação, né? E é um sentido de. Pô, eu acho que em resumo é isso. É educar, né? Uhum. É o empoderamento do O próprio corpo. suporte, né? É tornar a pessoa poderosa sobre si mesma e sobre as situações que estão acontecendo com ela. Com Uhum. conhecimento, é o jeito. Sim, com certeza. E o seu canal, ele também. Agora você abriu o canal no YouTube também, né? Estamos começando, Começou. começando. E muito sucesso, inclusive, pra você, Vamos meu correr amigo. atrás. E o seu canal, o nome dele é Medicina Sem Tabu, É né? justamente isso, a medicina sem tabu. O que Porque, que você pretende aí trazer para o seu canal? O conteúdo eu sei que vai ser diferente do TikTok e sim, do Instagram, né? sim. Mas conta um pouquinho pra gente o que esperar desse canal. Olha, agora eu vou estar na parte de urgência e emergência na faculdade, né? Aham. Então, vai ser isso. Hoje mesmo, acho que eu vou, depois daqui, vou fazer uma entrevista com uma pediatra. É, é que no TikTok, querendo ou não, eu tô limitado quanto a tempo, né? Uhum. Então, eu posso dar um conteúdo bem condensado e um conteúdo explosivo, tipo atrativo, digamos, né? No YouTube, não. Eu posso já é, destrinchar mais as informações, né? Trazer dicas que não dá tempo de eu trazer no TikTok, pelo formato do TikTok, né? Sim, mais Então, longos vídeos, não, então dá pra gente e dá pra eu falar de detalhados. assuntos mais ainda mais pesados, né? Eu acho Uhum. que a gente tá entrando setembro amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio. Isso mesmo. É Então, muito importante, inclusive, falar a isso. gente tem que falar disso, né? É necessário demais, Sim. demais. E se eu me lembro bem, eu acho que eu tô certo nisso, o curso de medicina é o curso que mais tem suicídio, Uhum. estatisticamente. Ah, é? Eu Então, não sabia disso. no meio, o meio da saúde como um todo, e se eu me lembro, o segundo é veterinária, porque eles estão muito em contato com a morte do animal. Uhum. E o aluno Mexe muito, né, com o mexe muito com a sentimental. pessoa, e o aluno de medicina tá muita pressão. Existem muitas especialidades aí onde o seu superior, o residente número um, vai tentar pisar no residente número dois, sabe? Uhum. Então o que se quer é justamente criar um ambiente que é o oposto disso, né? É humanizar a medicina para realmente o Um residente. ajudar o outro, né? É um time, né? Sim, É, com certeza. é uma medicina humanizada com o paciente e tem que ser uma medicina humanizada Entre os médicos. com quem exerce a medicina também, Sim, não é né? porque você tá. Eu não entendo muito ainda disso desses setores, mas não é porque você tá ali num cargo acima que você tem que Claro. pisar no outro. Muito Isso em toda a sim, profissão. sim. E muito pelo contrário, né? Você cria uma cadeia que perpetua o auxílio, o companheirismo, etc. Uhum. Isso vai estar lá e vai ajudar o sistema. Você cria o oposto, você vai colher os frutos disso. Porque uma hora, se você não estiver no topo, vão fazer isso com você. E a gente nunca sabe o dia de amanhã se a gente vai. Complicado, De quem a gente vai precisar. E é pode claro. ter certeza que você vai precisar daquele que você pisou, É claro, é né? complicado, né? Pô, eu acho que realmente a gente tem que falar sobre isso. Sobre a pressão que está sobre o aluno de medicina, sobre a pressão da sociedade, mas principalmente sobre a pressão familiar, dos Uhum. professores, né? Uhum. E como lutar contra isso, né? Que é justamente, e novamente, entra no empoderamento e em tocar as pessoas que estão nos cargos superiores para eles tomarem atitudes diferentes. Nossa, eu acho muito legal, sabe? Essa parte sua de humanização,
essa sua parte de ser um médico, mano, porque hoje em dia, como eu te disse, é muito difícil a gente ir no médico, principalmente quando a gente vai na UPA, né? Ou nos prontos-socorros aí da vida, mesmo sendo convênio, mesmo sendo particular, É difícil muitas vezes, é, né? é difícil a gente encontrar um médico humanizado, sabe? Que te entenda, né? Eu já vi, inclusive, médicos casuando, sabe? Assim, que atendeu o paciente, depois casuou ali por trás do paciente. E eu acho isso muito triste, na verdade. Olha, Muito mesmo. é difícil, né? É porque profissionais ruins vão ter em todas as profissões. É, cara, mas é muito difícil porque muitas vezes a jornada do médico ela é muito extenuante, sabe? Uhum, E também tem o profissional que perde a mão, no sentido de ele, por qualquer motivo que seja, ele está fazendo muito mais horas do que ele deveria fazer, uhum, sabe? uhum. Então a gente entra nessa Pra discussão ganhar mais, né? para ganhar mais. E daí a gente entra nessa discussão, pô, esse cara tá mexendo com vidas, tudo, ele não tinha que ter um Aham, salário maior? E também do outro lado, pô, mas você não tá fazendo mais do que o seu corpo aguenta? Você não sim. tem, Os enfermeiros também, né? sim, tá tendo essa briga pelo piso salarial da enfermagem, né? Que foi Uhum. vetar, foi aprovada e daí acho que ainda está vetada não sei, só, né? Você não tá E por não tô dentro. por dentro desse assunto. Mas então fica essa dúvida, né? Como que Aham. você administra? Você vai. Porque, pô, se você tá ali no fim do seu plantão de 12 horas e você não fez nada antes, né? Teve uma boa noite de sono, tudo maravilhoso. Você vai conseguir ser um profissional bom ainda. Agora, você tá fazendo um plantão de 36 horas. Nas últimas 4 horas dessas 36, você não é uma pessoa. Tá ligado? Você tá morto. Tá acabado, você nem É. consegue raciocinar direito. E, Isso é um perigo. e aí? E daí a gente Aham. entra numa discussão de, né, não é culpabilizando ninguém, pô, você tem que saber o seu limite, tudo bem, mas, saca, é muito difícil. A gente pensando, tem, tem que se pensar isso, né? Será que essas 12 horas, o plantão de 12 horas é o melhor? É, com Sabe? certeza. Será que, Só que daí você vai mexer com um monte de gente, você vai mexer com o bolso do hospital, porque vamos falar que virou um plantão de 8 horas, tem que ter um plantonista a mais. Tem. Você vai pagar um plantonista a mais? Pois é. Hospital. Então você consegue, né? Você vai esbarrar em vários problemas aí, né? Aí já aumenta também para o paciente o custo. É, Enfim, uma é, pirâmide, né? é, Não é, tem jeito. mas há de se pensar o que é o melhor Uhum, para a sua saúde e para o paciente. uhum, Porque você não vai aguentar uma vida muito longa nesse sentido de desgaste extremo em plantão. sim. Eu, por exemplo, eu sou alguém que eu sei que eu não funciono para isso. Porque eu preciso dormir. Eu não funciono no Tem dia gente que toma um negocinho lá e e vai, vai. né? E vai embora. 3 dias sem dormir, né? Gente, eu acho isso tão perigoso Eu não funciono assim. E, pra pessoa e pro paciente. mas você vê que não tem jeito, a qualidade cai. Mas é óbvio que vai Uhum. cair. Rendimento. Se eu fosse um super-homem, não caía. Mas não sou. Ninguém é. Então, Vocês são humanos, né? eu acho que esse é o caminho, né? Com E, e, certeza. é, e o meu canal também tenta justamente fazer essa aproximação, né? Uhum, Porque, pô, é, medicina é uma profissão, né? uhum, Não é você não ganhou, você não foi tocado pela kriptonita e virou outra pessoa, sabe? uhum, Um ser humano diferente. É uma profissão. uhum. Então, eu acho Não que. precisa sair de jaleco na rua, né? Ah, pô, Virar pipoqueiro. mas é no sentido de realmente de. Mas é isso, mas as pessoas vão te ver assim. E às vezes você sabe das suas qualidades, dos seus Sim. defeitos, mas socialmente existe essa visão de você, né? Uhum. E você vai tentar fazer o melhor dentro da sua competência, né? E sabe o que eu queria saber? Eu quero que Aham. você conte. Você pode contar, sem citar nomes, Ah, alguma história aí que você ficou super em choque? um choque? Que aconteceu aí nessa sua jornada no hospital aí, esses últimos tempos? Alguma história que você falou: caramba, meu, nunca vi isso. Cara, um caramba legal ou um caramba que me assustou, assim? Os dois, vai. Olha, a gente. Maus tratos é uma coisa que sempre assusta, Uhum. sabe? É, além disso, a gente vê casos de mãe que abandona o filho, sabe? Abandono, aquele abandono, mas não que abandonou e saiu, mudou de cidade, tudo, não. É que é a mãe, mas não assume essa função, né? Óbvio.
Tem muito. Isso marca a gente. Agora, os carambas legais são quando você, pô, tem um paciente muito doente, talvez muito idoso, você não tá esperando que ele melhore, e ele melhora, Ah, isso é sabe? ótimo, Essa né? parte é muito legal. Uhum, E o convívio também dá pra ser muito legal no hospital, sabe? A uhum. gente vai fazendo amizades, você tem enfermeiros e enfermeiras muito competentes, então, pô, é um ambiente que, se tem a orientação certa, é um ambiente muito positivo, sabe? Uhum. E também é o oposto. Se você está num ambiente que tem uma orientação, é, como eu falei antes, de o de cima pisar no de baixo, você não vai querer voltar ali, Com certeza não. sabe? E é Mas isso. eu quero saber uma história. Pô, mas é uma história Eu mesmo? quero, queremos aqui na minha mesa agora uma história aí bem que você falou, caramba, meu, nunca tinha visto isso aqui antes. Ou que você Cara, ficou chocado. Conta uma história aí pra gente. O pessoal tá pedindo a história. cara. Pô, agora você me apertou muito ali. Gostamos de história, né, É porque gente? pra Elisa eu já devo ter contado um monte de história, Ah, ele mas me conta todo dia. mas agora sumiu da minha cabeça, real, eu não tô lembrando nenhuma, não. Juro por Deus, não é porque eu não é Você porque eu... pode contar uma Qual? história? Vou Ah, falar aqui, ó. ah. Ah, a Elisa, Eu já quero, eu sei. peço pra ele contar essa história pra todo mundo. Não, É, não precisa citar nomes, isso não, aconteceu com nem vários pode. pacientes É. dele. Não, é que se você for no meu TikTok, você vai ver que tem lá, eu falo sobre torção testicular. Que, pô, fez um sucesso. O pessoal, os meninos ficam morrendo de medo de ter torção testicular. Eu falo sobre fratura peniana, que não é uma fratura, na Conta verdade, pra né? gente, então. Então, a Elisa quer que eu conte essa história em específico. É Mas, que, gente, sério, eu acho muito necessário isso, porque muita gente não sabe das dicas que você vai dar depois, né, ah, sobre movimentos e tudo mais, e ah, eu acho que isso acontece de monte, né, e as pessoas nem estão ligadas. cara, Conta então, pra gente a história e depois as dicas, vai. não, não, vamos lá, vamos lá. Começa do começo. E tem a história dos objetos que são inseridos Ai, inadequadamente. legal também, gosto. Tá, vamos lá, mas essa é É só um discovery aqui agora. essa é só um adendo, né, que fez sucesso no meu TikTok, falando, eu peguei uma garrafa e falei, gente, por favor, não usem essa garrafa para prazer próprio. Ó, usa aqui o microfone do nosso box No nosso 404. box. Tá liberado, Edgar? Ele mostrar com o microfone? Tá, não, não. Eu falei, gente, por favor, não usem esse tipo de objeto para prazer próprio, né? Prazer próprio, eu tô querendo falar em inserir em locais indevidos, né? Aham. E sempre tem um ou outro, isso acontece, tá ligado? Sempre vai ter um ou outro que vai chegar no hospital e aquela mesma história, né? Pô, o cara chegou com uma cenoura, Um pepino. com alguma coisa, e daí fala, pô, o que aconteceu? Ah, caí. Você fala, ah, caiu? Ah, meu amigo, Gente, desculpa, eu não aguento. essa aí, eu tenho vontade de fazer aquela cara. Eu falo, mano, você tá brincando, né? É aquela cara que você faz Escorreguei, caí na cenoura. quando o cara chega e fala, "Ah, a camisinha estourou." Eu falo, estourou onde, cara? Você nem usou, né? Tudo bem. E tem tem essa parte que fez sucesso no TikTok, que são a torção testicular, que pode acontecer, né? Se você tem uma vasculatura não bem fixada. É, e tem Eu tô abrindo live aqui, pode ir Não, não, contando. vai lá, vai lá. E tem a do. A gente sabe que algumas vezes acontecem o fratura peniana. Ah. Né? A fratura peniana, você tava lá na hora H com a sua querida ou seu querido, tanto faz, né? E ele jogou o peso contra você. Só que o seu amigo escapou e pô, o peso do corpo tava vindo todo contra o seu amigo, né? Então fez isso aqui. Pá. Só que qual que é o problema? Ele não vai voltar, não. Ele teve uma fratura, teve um rompimento da túnica albugínea do corpo cavernoso, né? E daí Aham. você vai correndo para o hospital. Vai fazer uma cirurgia, tá? Onde o urologista vai abrir o seu amigo, né? Vai achar onde foi esse rompimento e vai costurar. E daí, qual é o negócio? Existem posições onde é mais provável disso acontecer. Você, provavelmente, meu querido, já teve lá com a sua querida, ou com o seu marido, com a sua esposa, tanto faz, né? E deu uma escapada e doeu, dói. Só que pode doer muito mais, porque tá aqui, Ixi. o seu continua íntegro, né? Continua inteiro. O do pessoal que teve a fratura fez isso. A mulher, então, por cima é um perigo. A mulher que eu lembre, as posições Aham. mais Que perigosas são acontecem. a mulher virar por cima, virada para os pés do cara,
entende? Ah, entendi. Então, A mulher de de costas. costas pro homem, né? Aham, Porque não é uma posição muito anatômica, né? aham. E também, se você tá lá na hora com a sua querida de quatro Querida. apoios, digamos, e ela joga o corpo pra trás e você tá indo pra frente. E deu errado, saiu, Não. e daí o pessoal fala que houve um tac mesmo, igual fratura, né? A gente Aham. sabe que não tem osso ali, né? É só esse rompimento mesmo. Mas e aí? E aí você corre pro hospital e o seu querido urologista vai costurar o seu querido amigo. Meu Deus, mas eu já ouvi uma história, me confere aí, me fala se é real mesmo. Falando que pode diminuir, né? Depois que É acontece, que, é, quando faz a é que é cirurgia. como, justamente, né? A gente tem dois corpos cavernosos, né? Um de cada lado. E daí, um teve essa lesão, né? Uhum, Então, toda lesão, quando cicatriza, né? E o urologista vai fazer a sutura, tudo, né? Isso pode isso vai deixar uma fibrose, né? uhum, Só que dependendo de quão intenso foi essa lesão, você não vai conseguir ter a mesma perfusão sanguínea de antes. Então você uhum. pode ter um pouco de perda, né, de perca do seu potencial de ereção, né? Entendi. Nossa, Entendeu? tenso, né, isso daí? Você pode, antes era assim, você pode ficar um pouquinho pro lado, Uhum. e tudo E esse daí certo. que você tava falando também dos legumes, Dos dos utensílios inapropriados. utensílios, Ah, é, né, diferentes? aham. Tem que ocorrer também toda uma cirurgia ou consegue Não, ali é que se, tirar com a mão mesmo? não, é Com que a mão é meio se a estranho. pessoa fez inseriu, né, alguma Perrengue coisa. chique. Não, é que pra pessoa ir pro hospital ela não consegue tirar, né? Uhum. E daí vai ter que anestesiar a pessoa e retirar o processo, o que quer que seja, né? Muito provavelmente. Mas, cara, chega de tudo no hospital. Uma das coisas que eu achei mais Gente, é doente. interessante, Se dói pra sair, pô, esse eu não faço. imagina pra Cara, entrar. não faço, não faço, graças a Deus, não faço ideia. Um caso que chegou muito interessante, primeira vez que eu fiquei no PA, de plantão para aprender, né? Cara, isso é muito legal. É o quão diferentes são os casos que chegam pra gente, sabe? Aham. Eu fiquei 4, 5 horas só, porque era extra, não precisava ir, podia ir se eu quisesse. E chegou uma mordida de cachorro, Ah. chegou uma moça que tava andando de moto sem viseira e estourou um inseto no olho da moça, Caraca, sabe? como E assim? ela ficou com o olho inchado, Ah, ok. Chegou mais à noite, quando eu tava saindo, chegou uma facada. Então ah. chega de tudo, sabe? É muito, muito. Pra você Gente. que tá ali como aluno, né? Aham. Você vai aprender e você vai aprender. Pô, é uma caixinha de surpresa, E eu sabe? acho que você gosta bem mais. Eu falando aqui por você. Eu imagino, né, que você goste muito mais de estar ali na emergência, né? No trauma do que no Na consultório. enfermaria. Na enfermaria. Olha, eu tenho professores que eu já perguntei, pô, tem professor que o cara é um robô, a mulher é uma máquina. Eu falo, Aham. pô, mas por que que você não fica só no seu consultório? Já tem paciente mais suficiente pra isso, né? Porque eu não gosto dessa vida monótona, Uhum. sabe? Então, durante a graduação, realmente, vai se dividindo, sabe? A galera que é clínica, a galera que é cirúrgica, Aham. e- os que gostam dos É dois. tipo um Grey's Anatomy, né, João? Eu nunca assisti Grey's Anatomy. Ah, para! Não. Mentira! Eu assisti um capítulo Gente, eu amo. com uma ex-namorada que ela queria tanto que eu Ah, assistisse que eu fiquei você com assistiu raiva. Não, eu fiquei com birra da série, tá ligado? Mas não é pela série, é pela namorada, é pela ex. Tudo pela certo. ex. Mas eu vou te falar, é muito legal, viu? Sério, começa a É. assistir. Não vou. É legal pra Não vou. caramba, mas é uma série mais. Ah, tem os dois. Tem sobre medicina e tem sobre os Sim. casos ali que acontecem na vida dos médicos também. Mas eu gosto pra caramba. Já E terminei e tô assistindo de novo. sério? Sério. Mas então tem isso, sabe? Aham. E a pessoa vai vendo o próprio gosto, né? Tem gente que detesta ortopedia, tem gente que ama. Uhum. Então, pô, chegou uma fratura, o cara fica feliz. Mas do cara que não gosta, ele queria estar vendo, sei lá, pediatria, sabe? Uhum. Então você vai se achando, né? Mas o meu negócio é falar, eu gosto de falar Uhum. para, para as pessoas, né? Eu gosto de educar, né? Uhum. E eu gosto de esporte. Minha vida é isso, né? A Sua vida vida do é meu isso. pai era isso. Conta um pouquinho do seu pai pra gente, porque Bom, você falou um pouco aí, mas você não,
Não não fez, especifiquei. não especificou tanto, né? Meu pai, ele era conhecido como Bebeto de Oliveira. Uhum. Ele foi preparador do Grande Vasco, Bebeto. grande seu Bebeto. Ele foi preparador do Vasco, do São Paulo. Jogou no Guarani, se eu não me lembro. Foi jogador há muitos anos. Ele nasceu em 1941. Uhum. E ele foi prata em Seul com a seleção Uhum. brasileira, masculina de futebol. Então, poxa, na minha casa, o esporte sempre colocou o pão na mesa, Uhum. né? Literalmente. E E, você gosta muito, né? ah, De e, esporte. e eu nasci com um pequeno problema que chama Legg-Pertz, É. doença de Calvo-Legg-Pertz, que é é uma necrose avascular do quadril, na infância. Ou seja, a cabeça do fêmur, onde encaixa no acetábulo, Uhum. ela, ela só sofre uma necrose e ela não fica com a forma perfeita. Né? Uma cabeça Ah, perfeita seria assim, a minha é um pouco deformadinha. uhum. Só que o meu foi muito precoce, geralmente é mais velho, se eu me lembro, até uns 8 anos ali. O meu foi com 2. Então eu Nossa. tive uma regeneração até que boa. Uhum. Mas por conta disso, até os meus 12 anos, meu pai não me incentivou a fazer esporte. Ele só ia todo dia pro campo trabalhar, Uhum. nessa época no Vasco, né? E depois, com os 14, o médico já foi me liberando para eu fazer atividades, tudo, ele falou: vem cá, vamos correr. E todo dia, um dia sim, um dia não, sempre que estava em casa a gente ia correr. E isso se tornou o que nos unia, o esporte, né? Então, pô, mais pra frente eu levei meu pai pra ir ver eu lutar karatê, sou faixa marrom de karatê. Ai, que legal. Você adora, né? Eu amo. Sou faixa azul de jiu-jitsu, adoro Uhum. jiu-jitsu também. Inclusive o pessoal de Campinas aqui. Dá um alô aí pro pessoal do Gil, Não, do... não. Gabriel, Sensei Gabriel, cria seu TikTok, seu safado, tá? Isso aí, Gabriel. Porque eu só falo com ele assim fora do tatame, porque senão ele me mata, né? Mas eu treino aqui em Campinas e a Alliance de Campinas, do Adriano, é o melhor lugar que eu já vi de jiu-jitsu. É Uhum. sensacional. O Vou pessoal, lá qualquer dia um visitar, ambiente viu? muito Tanto que ele família. fala. Não, eu falo muito bem mesmo. É muito legal. É, E o karatê no Fábio Aranha aqui em Campinas também. Fábio é muito gente boa, sabe? Então Aham. acabou que eu diria que tem. Você vai nesses lugares e você vai construindo uma identidade de grupo, Sim. né? Uma tribo, né? É uma tribo Aham. de um pessoal um pouco desajustado, que gosta de se bater, mas todo mundo se ama. Então, isso é muito bom. Mas a cultura do esporte vem por causa do meu pai. Aham. E mesmo ele nunca me incentivando antes dos 12 anos ao esporte, no sentido de me obrigar a algo, Aham. só dele ir todo dia pro campo já foi mais do que suficiente para eu amar isso, né? Perfeito. E É outra isso. coisa que me pediram pra te perguntar muito. Ah, Queremos dicas de como crescer no TikTok, de como gravar vídeo pra viralizar. Dá dica aí cara, pro pessoal, não, por eu favor. queria dica disso também, doutor. Eu acho que dentro do seu nicho, né, você tem que entender bem do que está falando. Eu falo de saúde, então eu levo um conteúdo, eu vou construindo meus tijolinhos, né, meus tijolinhos que são os vídeos, né, e você vai testando. Então, quando tem alguns vídeos que eu sei que se eu fizer vai estourar, Aham. né? Estourar, pra mim, hoje, é na casa ali do 1 milhão. 1 milhão, meio milhão, um pouco mais, um pouco menos ali. Na casa do 1 milhão mesmo. É, O seu vídeo já bateu mais de 14, né? Um só. um vídeo meu Um vídeo só. passou dos 14, é. 14 milhões. É. Aham. Só que eu acredito que, eu falo isso com a Elisa, inclusive, eu acho que, por exemplo, o nicho mais difícil de viralizar é, é o nicho de dancinha. Cara, porque você tem É. que, porque é Tem que ter aquilo, talento, né? você tem que saber dançar e você tem que estar no padrão. Basicamente é isso, né? É mais difícil fugir a isso, sabe? Agora, o nicho de conhecimento é o que você está falando, sabe? Uhum. A mensagem que você está falando e a Uhum. forma como você está falando. É o que eu falei, eu não sou um personagem, eu sou assim mesmo, É sabe? verdade, gente. O É, João, ele é praticamente um dos meus melhores amigos. a gente tá aí na correria. E, nossa, a gente conversa todo dia, né, João? Ele É, tá lá, eu tô aqui, a gente conversa, ele tá aqui, a gente tá aqui junto conversando, a gente sai pro shopping. é, Gente, o João é meu brother, meu tamo aí. irmãozão. E E eu realmente, não ele é tenho. assim, viu, gente? Ele é esse ser humano incrível, essa pessoa aí super legal que vocês estão vendo. O negócio eu acho que é esse, né?
sabe, pra quem não. Ó, se você tá falando sobre dança, você tem que ter sua técnica, você tem que. Ok, Aham. ok, esse não tem como eu te ajudar nisso, sabe? Mas se você. Mas dá dicas pra quem quer viralizar, seja qual for O o nicho, nicho, seja qual for o cara, nicho. desafio o senso comum seria uma coisa Uhum. que eu falaria, né? O que seria? No sentido de, por exemplo, sabe aquelas. Vamos falar, de camisinha, preservativo, por exemplo. Todo mundo fala, estoura. Cara, você sabe que estatisticamente não é assim. Então cutuca o cara, fala, mano, isso tá Seja errado. polêmico. Mas é um polêmico, não é o Um polêmico. polêmico certo. É o polêmico não pela polêmica em si, sabe? Mas pela questão É, ali que está certa e que todo é, mundo precisa saber. eu acho que talvez seja toque aonde as pessoas geralmente não tocam. Toque na ferida delas. É, Principalmente eu falo muito isso nas minhas palestras, né? Entrando um pouquinho aqui nas palestras de marketing, eu falo, gente, você vai vender a solução para a pessoa. Então, é. você tem que Não, tocar você na tem que ferida. cutucar, né? Você tem que cutucar. Uma coisa que funciona muito comigo, Mostre o problema e dê a solução. é, uma coisa que funciona muito comigo é tocar sobre medos, por exemplo. Aham. Então, pô, sabia que você, jovem que tá me vendo, pode ter uma torção testicular? Pô, o que tem de moleque mandando mensagem, né? E eu já, pô, isso já faz, sei lá, Uhum. umas 3 semanas. Então já falei de um monte de outra coisa. Todo dia eu posto view, né? Outra dica é seja constante, né? Aham. É, Isso que eu que falei pro João, não foi, isso é João? Elisa, isso é Elisa. E quando E o João começou, gente, outra coisa, viu? O João não queria começar, não. Fala pra Eu galera. tava. Não, é que eu sempre quis falar, Ele né? Mas ficava eu, meio eu travado. tava meio com o pé atrás. Será que esse Será que negócio. dá Será que eu vou dar certo? certo? E ele Tanto, sempre me perguntando como que você consegue é, ser blogueirinha. tanto que eu lembro com a Elisa que eu postei um vídeo, né? E daí eu lembro até hoje, o primeiro vídeo que eu postei. E eu falei, nossa, Elisa, chegou uma hora, batemos 1000 views. Fiquei mó feliz, de Eu também fiquei verdade. super feliz por Eu falei, ele. caralho, que da hora. E daí foi. Daí eu lembro que chegou outra, eu falei, bati 10 mil. Ela, parabéns, você viralizou. E daí, beleza. E daí eu lembro que um dia eu peguei o telefone e falei, ô, Li, tô batendo 4 milhões. Ela, o quê? Como O quê? assim? E daí, 8 milhões. Ela, não, mas é isso mesmo. E Isso daí, aí, mano. é. E então eu diria que toque nas feridas, seja constante, né? Duas Uhum. coisas. Seja você. Outra coisa é você saber surfar na sua própria onda, né? Uhum. Então, pô, fiz um conteúdo da hora sobre torção testicular. Ou, por exemplo, esse vídeo do preservativo. Faz mais coisas sobre o tema, Aham. E sabe? faça vídeos diferentes que as pessoas não achem tanto. E seja você, né? É Isso, isso. seja E você vamos deixar por aqui as dicas, porque logo, logo, ano que vem, na verdade, eu e o João a e marqueteira. mais. É lógico, ai, temos que aproveitar, trem. E mais várias pessoas aí, gente. Super, super Legais. de nichos legais, de autoridades das redes. Nós vamos lançar um curso, gente. Mas, ó, vamos ficar fechado que vai ter dica de TikTok, É marketing isso mesmo. digital, vendas, crescer nas redes, criar autoridade. Vai ser, assim, um curso completo, o mais completo do mercado. Mas vamos segurar porque depois o João vai voltar quando a gente for fazer o lançamento, o Vamos. pré-save. Mas o legal, né, é que foi justamente o meu caso. Foi do 0 ao 100 mil em 74 dias. Aham. E foi realmente nisso. Eu não estava na rede social antes. Orgânico. Orgânico, no TikTok, orgânico. Uhum. Eu não existia na rede antes. Não é igual um blogueiro foda começou o TikTok. Não, pô, daí não começou do zero, né? O cara já Aham. tem uma história digital. Eu Foi não, muito eu rápido. não existia na rede social e foi do 0 aos 100 mil seguidores em 74 dias cravados. Bum, pode entrar no meu perfil. Primeiro vídeo, Aham. Ele último tem, vídeo. gente, A gente tem as fotos de todo o ele tem crescimento. print de tudo. Vai, mo- Temos prints. temos, exato. E vai E ter, vamos mostrar tudo no curso, exato, vai ter isso no inclusive. curso, né? Justamente. Vai ter muita coisa e bônus especiais pra É vocês, viu? isso aí. Mas isso a É gente vai isso aí. voltar em outro pod pra falar de um pré-save de curso e mais histórias também com o João, né, Não, eu gente? vou Por trazer. favor. Não, porque daí em 10 meses eu formo. Daí eu já vou poder ter histórias de formado, que vai ser legal. E ele vai voltar, ele sempre tá aqui, Eu tô aqui gente. sempre nos bastidores. João, quero te agradecer por vir aqui A hoje, por gente ter se vê todo dia, Lili. aceitado. Tamo aí, Mas por ter aceitado vir aqui se expor, expor sua né? história. Foi um grande prazer, viu? Depois dos 100 mil A seguidores Nilva, não tem ó, te volta. mandou um beijo. Ela tá aqui. Ela tá aqui de coração, mas Claro, nos próximos ela estará aqui com a gente. vamos lá, E, vamos lá. gente, Eu tem um soube super. Aham. que a Wallbox mandou uma coisa especial pra mim. Mandou. E ele vai fazer conteúdo especial da Wallbox no perfil dele. Fala o seu perfil do Do TikTok. TikTok é jp.parra, em todas as redes sociais, na verdade, não só no Aham. TikTok. E no YouTube é Medicina Sem Tabu.
Depois eu vou deixar aqui na descrição, mas ó, a Wallbox mandou pra você um presente É especial. que como vocês estão vendo, ou acho que vocês já repararam que eu sou marrom, né? Então, eu falei, pô, será que tem alguma coisa especial pra pele negra? Claro que E tem, daí ele falou, gente. pô, a Wallbox tem um monte de coisa. Eu falei, quero ver, quero ver. Aham. Posso fazer um unboxing ou vai ser só pro Lógico que TikTok? pode. Posso? Depois ele vai fazer pro TikTok também. Então, você tem uma faca aí? Não tem uma faca. Você quer deixar pra fazer lá? Deixa, eu coloco só Ele no vai fazer TikTok. então, gente, conteúdo exclusivo no TikTok dele, tá bom? Da Wallbox. E Wallbox. na Wallbox, gente, você tem plano mensal, anual. E, gente, o valor de um produto você Já paga a paga caixa. a caixa toda, a box toda, É tá? isso. E são produtos full size, E produtos tem pra tamanho todas as grande. cores, hein? Até E isso. principalmente pra E gente que é você marrom. consegue escolher de acordo com o seu perfil de beleza o que você vai receber na sua casa todo mês. E são produtos de marcas excelentes, tá? Então já assina lá, @wallboxbr. E quero agradecer, Obrigado, gente. Wallbox. Obrigada, Wallbox. Amo vocês. E quero agradecer, gente, mais uma vez aqui, gente, ao estúdio, ao Box 404 Estúdio. Aqui que a gente grava o nosso podcast, mas aqui você, além de conseguir também fazer o seu próprio podcast, você consegue alugar sala, gente, para ensaio de foto, vídeo, clipe. Tem gente aqui. Tá tudo prontinho, você viu, né, João? Tá Tá a muito coisa legal aqui. mais linda. Logo eles vão fazer a inauguração oficial, mas você já consegue alugar salas, tá? E, inclusive, ó, entra lá, gente, @box404 estúdios no Instagram. Entre em contato com eles, já reserva a sua sala aí, gente, o seu estúdio, porque tá lindo. Tem estúdio pra TikToker com várias cores, com Tem, LED. tem Ai, tudo. gente, tá incrível, de E verdade. a Elisa me arrasta aqui até desde quando eles estavam começando, né? E de verdade, ficou muito bonito mesmo. Sim, tá tudo Não é prontinho. propaganda, realmente tá legal. E Venham se aqui. você quiser vir aqui visitar, é só falar com a Simone, com a Edgar ou o Paulo. Entra lá então, @box404 estúdios. E muito obrigada, pessoal, por receber a gente sempre muito bem aqui, viu, Edgar? Valeu! E, gente, até o próximo podcast. Encontro com vocês aqui semana que vem. Um beijo. Na semana que vem a Nilva estará aqui de volta com a gente. Então, um beijo, muito obrigada por assistir. Curte o vídeo, se inscreva no canal, se inscreva nas redes sociais também. E até o próximo Valeu, gente. podcast. Valeu. Foi? Aê! Eu tô ao vivo aqui, ó. Oi, Pô, gente! fiquei curioso com essa wallbox, quero ver. Você quer ver, né, o que eles mandaram? Olha lá o João, gente. O João tá aqui. E aí, e aí?